Boa tarde. Em off, quase sempre procura trazer para ser entrevistado figuras importantes do nosso meio jornalístico brasileiro. No rádio brasileiro, nós trouxemos algumas vozes ícones. Um dos exemplos é a voz clássica da Rádio Eldorado, Mário Lima. E aí ele falou, bom, vamos fazer um teste aí. O teste da Rádio Eldorado, a Rádio Eldorado tinha uma programação extremamente elitista, né? Então você tinha um programa, um concerto todos os dias ao meio-dia, um concerto todas as noites, às 8 horas da noite, uma audição de música lírica todos os dias da semana, de segunda a sábado, às 9, e no domingo tinha uma ópera completa das 8 às 10h30 da noite. Da Rádio Bandeirantes, nós trouxemos o homem que narrou todas as Copas do Mundo e a voz Gol da Rádio Bandeirantes, José Silvério. Olha, tem tanta coisa que já aconteceu comigo que eu fico surpreso. Eu sou muito emotivo e, ao mesmo tempo, eu sou muito confiante. Intimamente, eu não tenho nem um pouquinho de humildade. Mas no meu comportamento de pessoa, eu sou um homem muito simples, muito humilde. Eu nunca ultrapassei meus limites, eu faço aquilo que eu posso fazer. Eu comecei a radiar futebol muito mais por gostar do que por necessidade financeira, até que eu nem sabia o que era dinheiro, porque a minha necessidade financeira era de um cruzeiro. Eu não tinha. E hoje trazemos a voz da madrugada da Rádio Bandeirantes, um filho da cidade de Garças, do interior de São Paulo, essa voz que você ouviu durante muitos anos na madrugada. Olha, eu vou aproveitar, não mostra não, vou aproveitar, um dia eu vindo de Garças, aí parei na estrada lá e tal, num quiosque lá, numa barraca e tal, e aí a pessoa que estava atendendo ali falou, não tem um de vocês que trabalha no rádio? Eu falei, tem. Que programa que é? Eu falei, Bandeirantes a Caminho do Sol. Aí ele falou, puxa vida, é igualzinho. A filha falou, pai, é ele, né? Então, durante um bom tempo, durante 6 anos, eu apresentei Bandeirantes a Caminho do Sol na Rádio Bandeirantes. Logo. Essa é a imagem de Zancopé Simões. Tudo bem, querido? Tudo bem. Esta é a voz que durante 6 anos as pessoas de São Paulo matavam a sua insônia e ele fazia companhia a todas as pessoas. Como é que é trabalhar na madrugada e ter que interagir com o público? Patrício, tem um detalhe que eu não sei explicar. Eu vim para São Paulo em 73, bati na porta da Jovem Pan, tinha uma fila para fazer teste na Jovem Pan, que naquela época se fazia teste e tal. Aquela fila, assim, tinha umas 100 pessoas. Eu falei, vou embora, né? Que eu vou ficar fazendo aqui, fazer teste aqui. Não o teste em si, né? Mas aí alguém foi lá na fila, me puxou, falou, vem. Aí fui lá no estúdio, depois foi explicado por que ele me tirou da fila, né? Aí fui lá no estúdio, tinha um rapaz, um criolão de pé lá e tal, e aí eu fiz o meu teste. Por que a pessoa me tirou da fila? A pessoa me conhecia e avisou lá que eu era profissional. Aí o Fernão Pompeu, que era o diretor comercial, foi naquele corredor enorme e falou, tem alguém profissional aqui, alguém que já tenha trabalhado em rádio? Porque nós temos 2 vagas e nós já conseguimos. Se tiver um outro, nós vamos colocar para avaliar uma terceira voz, né? Então, eles já me conheciam, me tiraram de lá, e aí eu fui ouvido pelo Fernão Pompeu e pelo Estevam Burru San Girardi, né? Para fazer o quê? Variguedona da Noite, na madrugada da Jovem Pan. Aí fiquei um bom tempo fazendo Variguedona da Noite, porque se pergunta como é interagir na madrugada. Aí, a Rádio Record, tal, fui para a Rádio Globo. Aí o Paulinho Bergamasco um dia me chama lá e falou assim, eu preciso que você faça madrugada. Ô Paulinho, que é isso? Você vai fazer, eu preciso de alguém aqui da meia-noite às 4. E eu quero você. Eu falei, só tem eu? Ele falou, não, eu quero você. Aí eu fiz durante
algum tempo lá e fui para a Rádio Record no mesmo horário. E aí fui para Bandeirantes. Aconteceu um negócio interessante na Rádio Bandeirantes, né? O Antônio Carvalho estava doente e estava em plena Copa do Mundo, 2006. E aí o Brasil caiu fora. Aí lembraram que o Antônio Carvalho estava doente, porque aquele entusiasmo da Copa ia acabar. Aí, como é que faz, como é que não faz, né? Aí o Carbone falou, alguém tem o telefone do Zancopé aí? Alguém acha o telefone? Acha o telefone do Zancopé aí. O Frei, né, Paulo Frederico, me ligou e tal, e eu fui falar com o Carbone. O Carbone explicou qual era a ideia dele, que era, no período ali, substituir o Antônio Carvalho até que ele se recuperasse. Era das 4 às 6, ele fazia Sampa, alguma coisa, Sampa, né? Fazia o programa das 4 às 6. Aí eu comecei a fazer das 4 às 6, né? Mas para fazer das 4 às 6, tinha a madrugada de sábado, de sexta para sábado, que era da meia-noite às 6. Então emendava os 2 horários. E eu cheguei lá para ver o que era. E aí a pessoa que estava lá, que era o Paulo Frederico, eu falei, o que é para fazer aqui? Ele falou, espera um pouquinho. Leia isso aqui. Aí eu li aquele texto, quando eu li, ele tinha ido embora, né? E eu fiquei sozinho lá até às 6 horas da manhã. Eu falei, ô Frei, ele falou, você acha que eu vou ficar no estúdio com você? E durante 6, 7 anos, eu fiquei na madrugada da Rádio Bandeirantes, interagindo com os ouvintes. Qual é o segredo para você interagir com as pessoas de madrugada? Olha, antes tinha telefone, né? A gente usava... Primeiro tinha carta, a gente lia as cartas e tal, e contava as histórias sobre as cartas e tal. Depois veio o telefone, você podia conversar com as pessoas no telefone. Isso eu fiz muito na Rádio Globo e na Rádio Record, conversando com ouvintes, né? Situações interessantíssimas, né? Você evitou suicídios? Eu acho que sim. E alguém se apaixonou por você? Você casou com algum ouvinte? Não chegamos a tanto. Não chegou a isso? Tanto assim, não. Mas qual é o segredo? É o bom humor? Eu imagino que sim, né? Eu imagino que eu sou até um privilegiado com relação à minha voz, porque eu procuro manter a mesma alegria que você conheceu há anos, né? Não tem motivo para ter tristeza. Conta uma coisa, como é que foi na Record, aliás eu o conheci na Record, com o Edson Guerra, esse episódio? O Edson Guerra inventou um jornal das 5h30 às 6 da tarde, um jornal para ser apresentado, ele e eu, né? Nós dois, final da tarde e tal, na Rádio Record. E tinha, na época, graças a Deus, o Edson Guerra lamentavelmente foi embora, mas o Ailton Barros, um repórter, né, fantástico, um dos melhores que eu conheci no rádio e tal, um feriadão prolongado, estou eu e o Edson Guerra lá, e o Ailton Barros foi na Via Anchieta, porque era aquele negócio, né, a Via Anchieta, você tinha informação sobre todas as rodovias de São Paulo, né? E aí, Ailton Barros ele chama. Aí na hora de apresentar, de anunciar o Ailton Barros, a fala ficou para mim, né? Eu falei, direto da Anchieta, Ailton Cana Barros, né? Ele devia estar com um bafão, porque o tenente começou a rir. O Edson Guerra foi embora do estúdio. Só ficamos eu e o Ailton interagindo ali e tal. Normalmente, mas quando eu falei Ailton Cana Barros, o tenente que estava dando a entrevista caiu na gargalhada e o Edson Guerra foi embora. Me largou lá fazendo o jornal na Rádio Record. O improviso é fundamental nessa atuação? Sim. Tem que ter improviso. Jogo de cintura. Tem que ter principalmente jogo de cintura, né? Mas o improviso e tal. Tem um rapaz que foi fazer a madrugada lá comigo na Rádio Record e o metrô, os metroviários estavam anunciando uma paralisação a partir das 6 horas da manhã, né? E aí o rapaz chegou lá entusiasmado porque conseguiu
o contato direto com o sindicato dos metroviários. E trouxe lá uma relação de perguntas. Vou falar com fulano de tal, falar com fulano de tal. Aquele entusiasmo tal, sentou do meu lado, eu anunciei. E ele cumprimentou a pessoa tal e falou assim, desde quando vocês estão em greve? Aí o sindicalista falou, nós não estamos em greve. Aí ele travou, né? Porque ele tinha 20 perguntas todas sobre greve. Aí ele olhou para mim, como é rádio, só mandei ele ficar quieto e assumi ali, fui conversando com a pessoa, tal. Não era greve, né? Eles se recusavam a ir retirar o trem das garagens e trazer para a linha, né? Mas não era greve, nós queremos segurança para ir buscar. Aí o rapaz do meu lado ficou travado. Se você não tem um simancol na hora, é muito difícil. Qual é o comentário do Kleber Machado sobre você? O Kleber? E por quê? O Kleber Machado diz que eu sou o mais mal educado que existe no rádio. Por quê? Tem o Cledi também. O Cledi fala que é delicado como o papel de embrulhar prego. Mas o Kleber fala isso porque quando eu estava na madrugada da Rádio Bandeirantes lá, tinha um ouvinte que mandava e-mail e tal, e me xingando. Aí eu contornei lá, uma das coisas que eu me lembro bem, é que eu falei, eu não posso ler o que você escreve aqui, porque ofende as pessoas que estão ouvindo. Se é dirigido a mim, saiba que eu já recebi a mensagem e tal, e aí mandar aqueles negócios, né? Como é que a Bandeirantes paga para alguém ficar falando abobrinha de madrugada e tal. Aquela história toda e tal. E aí, insistindo, né? Aí uma hora eu falei, vou conversar com você. Eu sinto que estou fazendo muito mal para você. Eu acho que você não deve me ouvir, porque você passa mal. Eu noto aqui nas tuas mensagens, você está agonizando, tá? Uma agonia me ouvir, que negócio é esse e tal? Mas você ouve e tem uma grande vantagem sobre mim. Você tem uma vantagem fantástica. Você sempre pode desligar o rádio, eu não posso desligar você. E o Kleber Machado estava ouvindo, falou, que fineza. E o Cledi também falou assim, continua grosso como papel de embrulhar prego. Como identificar no universo do rádio o tipo de ouvinte que está te ouvindo, como selecionar num universo tão amplo aquela pessoa que você deve dar o recado bem dado naquele momento que o cara está precisando? Não tem como identificar. Não tem? Não tem. É um anonimato fantástico, né? Você não sabe quem está te ouvindo, se estão te ouvindo. Toda emissora de rádio, todo veículo de comunicação é visto e assistido, né? Mas não tem como identificar quem está te ouvindo. E o que dirige, qual era a diretriz que você No seguia? caso da Bandeirantes, a Bandeirantes é uma emissora jornalística, né? Nas outras duas que eu citei, na época a Jovem Pan era extremamente musical, de madrugada, Varig é dona da noite, né? A Globo era um misto de jornalismo com música, a Record era muito musical, mas a Bandeirantes tem uma característica jornalística, né? E então era agitar a madrugada toda com repórteres e reapresentar entrevistas que tivessem sido feitas durante o dia. Que tinham repercutido. Isso, que tinham repercutido durante o dia e tal. Então já tem essa identificação, né? E o público da Bandeirantes é extremamente fiel. É algo impressionante. Porque quando eu estava na Globo e fui para a Record, aquele pessoal que ligava, começou a ligar na Rádio Record. Né? Então havia uma transferência. Mas no caso da Bandeirantes é um público extremamente fiel, ouvinte, que se identifica com a Rádio Bandeirantes o tempo todo. É um negócio maravilhoso. Agora, você essas pessoas que interagiam com você, alguma delas você conheceu pessoalmente? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Eu acho que a magia do rádio está em não ver a imagem, como eu comecei a falar aqui, né, em off, até que
me colocassem ao teu lado aqui, eu acho que a magia do rádio está na imaginação das pessoas, né? Eu sou contra esse negócio que tem hoje de transmitir por internet o rádio. Eu acho que o rádio é a voz. Não pode, a partir do momento que você coloca uma imagem naquela voz, vira televisão. Não é mais rádio. É a magia e ao mesmo tempo a fantasia faz parte do mundo do ouvinte. Isso. Esse é o detalhe, né? Pessoas que você encontra algumas vezes e aí você começa a falar e aí a pessoa, nossa, você tem voz de locutor. Ah, o que é? Você já experimentou trabalhar em rádio? Não. Qual é o futuro do rádio? O rádio está morrendo ou não? Não. O rádio não morre. O rádio já tentaram assassiná-lo inúmeras vezes, mas o rádio não acaba. Isso aconteceu nos anos 50, quando surgiu a televisão, agora quando surgiu a internet. O grande problema do rádio, Patrício, é que hoje não existem mais diretores que gostem do rádio. As pessoas que dirigem o rádio não gostam do rádio. São contra o rádio. Não gostam do rádio. Então você chega para fazer um programa, o cara te traz lá a sinopse da novela para você falar, não, mas a TV é o maior concorrente do rádio, como é que eu vou falar de novela aqui no rádio? É um negocinho, e as pessoas insistem, né, imaginando que vão capitalizar a audiência nesse segmento tal, mas eu convivo com essas pessoas, aí você começa a falar com o diretor, ele fala da programação da televisão. Ele tem que falar do rádio, tem que citar como exemplo a concorrência, outras emissoras que estão no mesmo segmento ou em outro segmento, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, eu falei para você que eu vim aqui, fiz teste na Jovem Pan com Estevam Burru San Girardi, né? Mas a minha diversão quando eu vim para São Paulo era ir nas emissoras de rádio e fazer teste. Né? Quando você saiu de Garça? Eu passei uma fase em Bauru, fiquei 3 anos em Bauru. Você trabalhou em rádio em Bauru? Trabalhei na Bauru Rádio Clube, que hoje é Rádio Bandeirantes, né? Fiquei 3 anos lá, e aí vim para São Paulo, mas durante o período eu me formei em Educação Física. E eu vim licionar em São Paulo. Então, tinha aquele negócio de atribuição de aulas e tal. Eu já tinha as aulas, que eu fui licionar no Largo São José do Belém. E aí a minha diversão era aí, eu conhecia boa parte das pessoas que trabalhavam em rádio, né? E eu ia e me divertia fazendo teste, né? Não que eu fosse trabalhar, né? Mas foi você chegar era uma maneira de conviver com o mundo do rádio. Você chegar e encontrar o Hélio Ribeiro. Grande Hélio Ribeiro. Vem cá, sua voz é muito bonita, sua voz é muito bonita. Aí todos os grandes nomes, Dárcio Campos na Rádio Record, esse teste com essas pessoas, né? Caião Gadia na Tupi. Então, porque eu já tinha um emprego, né? Isso facilitava a tua vida. Isso, eu já tinha um emprego como professor, né? Eu já estava... o que aconteceu? Quando você entra, não sei como é que é hoje, mas quando você entrava no magistério, às vezes você demorava 90 com certeza, 120 dias para receber. Porque funcionava assim, você chegava na escola, entregava os documentos para a escola entregava os documentos para a delegacia do ensino. A delegacia do ensino entregava para a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação passava para a Secretaria da Fazenda fazer o pagamento. Se você tivesse sorte, era 90 dias. O primeiro pagamento. O primeiro pagamento. Aí vinha uma bolada toda, mas se você tivesse sorte, 90 dias. Se por alguma coisa atrasasse, entregasse algum documento depois do dia 15, esse dia 15 significava o fechamento da folha e era só dia 15 do outro mês. Então se demorava. Aí o negócio apertou, por isso eu fui na Jovem Pan fazer o teste lá, e aí eu levei a sério, né? Aí eu levei a sério tal, porque era uma situação daquela de ter que sobreviver. Eu não podia esperar os 90 dias para o dinheiro chegar, né? Mas você estava falando do problema das pessoas que fazem o rádio hoje. Talvez o problema delas são que elas querem
que as celebridades da televisão ocupem o rádio, como a Rádio Globo tentou no Rio de Janeiro há pouco tempo e quebrou a cara. Sim. O rádio é um veículo de pessoas e não de celebridades, Sim. que demonstra o seu talento e que o público descobre, e ao descobrir esse talento, ele se identifica e passa a acompanhar Perfeito. frequentemente. Correta a tua análise. Agora, hoje em dia, por exemplo, eu gosto muito de ouvir rádio à noite, de madrugada, que era um hábito que eu tinha com a minha mãe, que a gente ouvia a Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro, Sim. que era a Rádio Tamoio e a Rádio Tupi, de madrugada e tal. Hoje em dia, você, para ouvir na madrugada, só tem música jazz na Rádio Cultura. Fora disso, nada presta. É uma Eu dificuldade. ainda estou fora do ar. Está fora do ar, assim fica difícil. Se puxar a sardinha. Está fora do ar, não dá mais para conversar. Agora, você lembra de alguma conversa interessante nesse período que você ficou a caminho do Sol na Bandeirantes? Alguma conversa estranha que ia por um caminho e você teve que mudar esse caminho para poder ter uma interação mais adequada com a pessoa? Ali na Bandeirantes eu não colocava ninguém no ar, né? Era um monólogo, né? Uhum. Eu é que direcionava tal, tudo através de e-mail, mas na Rádio Globo, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Record, teve situações difíceis, né? Porque era no telefone. Então, você está sempre sujeito a alguém que vá sair, né, do negócio de pedir música, de oferecer música, de falar com você e tal. Você está sempre sujeito a uma situação dessa, né? Delicada. É uma situação delicada. Aconteceu algumas vezes de mulheres querendo seduzir no ar. Não dá, né? Eu levava na brincadeira, né? Negócio de sedução no ar. Quando eu saí da Globo e fui para a Record, também foi período de Copa do Mundo e eu fiquei alguns dias tal, mas aí quando eu entrei na Record teve eu não esqueço, o cidadão me ligou e falou assim: por que você saiu da Globo? Eu falei: porque eu vim para a Record. Por que você foi para a Record? Eu falei: porque eu saí da Globo. Aí, mas por que você saiu da Globo? Eu falei: porque eu vim para a Record. E esse diálogo foi... Aí um dos diretores da Record falou para mim: que negócio de maluco é aquele? Saiu da Globo, foi para a Record. O que eu podia responder? Né? Mas normalmente as pessoas... Tem que ter muita paciência, né? Paciência. Normalmente as pessoas que trabalham em rádio, né, que ouvem o rádio, né, têm uma identificação, têm um controle ao conversar, né? Você fez alguma... para entrar no ar, tinha uma preparação especial, não? E que nem aqui. Meditação, alguma coisa? Não, nada? Esse era Antônio Carvalho. Antônio Carvalho fica meditando? Ficava meditando e tal. Eu falava assim: Antônio, medita aí que eu vou abrir o programa lá. Não me interrompa, não me interrompa. Tem algumas situações, se fala de... Tem um ouvinte, aliás, trabalhou aqui na UTV, ouvinte, é jornalista, radialista, Sérgio César. Eu criei um tipo em cima do Sérgio César. Eu dizia que ele era mal-humorado, que não sei o quê e tal. Quando eu li as mensagens dele, e ele adorava falar mal dos outros, né? Mas eu tinha que tomar cuidado com o que eu estava lendo e tal. E aí eu criei um bordão para ele, né? Sérgio César e tal, coloca um pouco de amor nesse coraçãozinho, Sérgio César. Coloca um pouco de... E falava isso constantemente. Ele pegou um táxi de madrugada que ele foi para o Hospital das Clínicas, não sei se ele ou a mãe estava com problema ele estava com problema na coluna, mal-humorado e tal, e a mãe tentando contemporizar o taxista com o rádio ligado. Aí a mãe falou: olha, é teu amigo, está ouvindo teu amigo. E ele, bravo, né? Já está com uma dor insuportável.
Aí o motorista se interessou, né? Como? Ah, eles são amigos, eles trocam mensagens, eles se falam sempre e tal. Aí o motorista perguntou, como é que é seu nome? Ele falou, Sérgio César. O motorista falou para ele, põe um pouco de amor nesse coraçãozinho. O cara devia estar no táxi furioso. Esse tempo de identificação é um negócio maravilhoso. Se você fosse diretor de uma rádio hoje, que tipo de programa você gostaria de fazer? Eu não faria programa se eu fosse diretor. Por quê? Não, acho que diretor não deve ir para o microfone. O diretor deve dirigir, não deve apresentar programa. Né? Mas tem um detalhe, eu desempenhei todas as funções dentro do rádio. Né? Quando você começa no interior, você vai em equipes reduzidas, tal, Tem que jogar em todas as posições. Desempenhei todas as atividades, né? Fui narrador, nunca gostei de narrar futebol. Fui narrador de basquete, de vôlei, futebol de salão, uns negócios assim, mas de futebol, de campo, eu sempre preferi ser repórter, né? Adoro ser repórter em todas as situações, entrevistar, conversar. Um programa de entrevistas, eu adoro fazer isso. Mas eu acabei fazendo programa de música sertaneja, me identifiquei e tudo. Mas se eu fosse diretor, eu nunca chegaria lá e... Né? Porque se eu sou diretor, que chance você tem na minha emissora de fazer um programa desse? Nenhum. Zero. A propósito, você chegou a escrever um livro, não é verdade? Escrevi o livro do Zé Bétio, né, que é inédito, está lá guardadinho lá. E por que não saiu? O Zé Bétio não publicou. O Zé Bétio não lançou o livro. O Zé Bétio era muito meticuloso. O livro está pronto, né? E ele foi negociar com editoras. Chegou à negociação com 2 editoras. Aí uma das editoras lá, o livro não tem data. Eu tive o cuidado de não colocar data, né? Porque artista não tem data. Né? Artista, ele é no seu tempo e no espaço. Isso. Algum Você sabe a idade da Elizabeth Taylor? Não. Brigitte Bardot? Para que saber? Não. Né? Tem importância. Isso. Aí o livro não tem data. Só tem 2 datas. Uma quando ele iniciou na Rádio Record, né? Dia tal, de tal, a partir daquele dia, tal. Bom. E uma segunda data, o Zé Bétio foi assaltado de madrugada e tomou um tiro na Um dos assaltantes deu um tiro, pegou assim de raspão e tal. E aí, polícia, vizinho, chegou com o barulho, aquele negócio, todos os assaltantes foram embora. E aí ele foi no pronto-socorro e foi atendido pelo médico e tal. O médico falou, Zé, que dia que você nasceu? O Zé falou, assim tal dia. Ele falou, então comemora o teu aniversário hoje também, você vai comemorar 2 vezes por ano. Porque se fosse meio centímetro de lado, a gente não estaria conversando. Então você nasceu 2 dias, né? Então só tem essas 2 datas, estou falando isso, só tem essas 2 datas. A editora queria colocar data, queria detalhar a data, o Zé não gostou. Né? O Zé não gostou porque o Zé tinha entendido a proposta do livro e não colocar data. Era uma biografia não autorizada ou autorizada? Autorizada, tudo detalhado. Fiquei 4 anos com ele, né? Conversando, tal. Você gravou tudo? Ele tinha um material e eu gravei boa parte. Ele tinha um material, anotações todas, e eu anotei boa parte, gravei e tal, mas coloquei uma cronologia, porque o que ele tinha anotado era tudo, né, disperso. Coloquei uma cronologia da família, da infância, tudo tal. E aí ele não gostou deste negócio de mexer no texto. Ele, não fui eu, ele não gostou. E aí ele foi a uma segunda editora. A segunda editora, ele tinha todas as fotos para ilustrar o livro. Né? Todo tipo de foto ele tinha para ilustrar o livro. Que é normal nesse tipo de publicação. Isso. Mas, você coloca ele indo fazer um show de charrete, né? Ele sanfoneiro, mais 2 violeiros de charrete.
Chegaram lá na cidade, acho que Paraguaçu, no fim do mundo, lá no interior do estado. Desceram do trem, pegaram a charrete, o charreteiro falou assim, onde vocês querem? No circo, o circo não está mais aqui, ele foi embora ontem. Aí tiraram foto da charrete com os artistas que foram cantar num circo que não estava mais. Né? Uhum. Mas ele tinha várias fotos. Documento. Aí ele tinha várias fotos e da mesma forma a editora começou a questionar as fotos, né? E ele também não gostou desse questionamento das fotos e tal. E aí ele não acabou se adoecendo e tal. Você não acha Passou o momento de lançar o livro dele. Passou o momento. Você não acha que houve um pouco de pré-julgamento ou preconceito porque era o Zebete? Não, porque era o Zebete não. Mas é um negócio assim que você leva um livro, já teve essa experiência, você leva um livro, né, as pessoas nem olham o livro, falam não serve. Aí fala para você, tem pouca página. Fala para você, tem muita página, sabe? Tudo, nem olham, né? Mas recebem. Aliás, ontem eu li uma matéria... Mas só responder, não tinha preconceito com relação ao Zebete. Não. Não, pelo contrário, era muito bem aceito, todo mundo queria ver o Zebete, né? Chegava assim, né? Ontem eu li uma matéria no Jornal Expresso de Portugal, de que hoje em dia os livros têm menos páginas porque as pessoas estão mais burras. Sim, tem preguiça. Preguiça de ler. As pessoas têm preguiça de ler, muita preguiça. Mas... Você acha que se você tivesse no ar hoje, com o celular tendo essa loucura, todo mundo tem celular, tem mais celular do que quase a população brasileira, você acha que seria um programa mais interessante? Eu acho que não alteraria a fórmula, não alteraria. Não, porque celular é o telefone comum, né? Você não adianta eu ter um celular aqui na mesa e você me ligar. Uhum. No rádio, você tem que ligar lá na central que vai colocar o telefone no ar. Não adianta ligar para mim. Vai ter um intermediário. Tem que ter um intermediário. Não adianta você ligar para mim e eu naquela afobação, de repente sai uma pataquada, né? Pega o telefone e o cara todo é cheio de gente querendo dar trote, né? O cara fala, caiu o viaduto, aí você fica desesperado, não caiu viaduto nenhum, né? Tá pegando fogo em tal lugar, não tá pegando fogo em lugar nenhum. Então, eu acho que não muda, porque eu acho que é perigoso até, se você se entusiasmar com o celular e tal. É um perigo, porque as pessoas não sabem fazer uso de telefone na comunicação. Se eles dão trote no corpo de bombeiros, o que vão fazer? Eu não vejo essa solução dessa forma. Você perdeu a paciência com algum ouvinte nessa época que você ficou na madrugada? Não faz parte. Não faz parte. E você entrava no estúdio, fazia o programa e ia para casa. Sim. Essa mudança de ciclo te afetava o organismo? Não. Eu me programei sempre, né? Tive sempre a compreensão em casa, então não me afeta, não. Quem vai trabalhar de madrugada, o melhor horário para dormir é das 6 às 10 da noite. Você vai trabalhar revigorado, tal. Aquele negócio de dormir picadinho não dá. É uma dormida só. Dormida só. E nada me... Trabalhava na Rádio Globo de madrugada. Um dia eu abri a janela, tinha um prédio. Eu falei para minha mulher, construíram um prédio aqui? Construir o prédio não é nada, você dormiu com os batistaca aí, com esses negócios todos. Você desmaiou. Nunca tomei conhecimento, não me afeta. Não. Você faz, a sua voz permite a você fazer muito evento ou não? Faz, porque como mestre de cerimônias, né, você apresenta almoço, jantar, cerimônias, né, você é o mestre de cerimônias, me permite. E você também já foi âncora de programa de televisão? Sim, aqui mesmo na AltV? Aqui na AltV, na TV Record. Na TV Record eu trabalhei com Hélio Ansaldo, famoso Jornal da Tosse, né? Que nós fizemos. Isso, famoso. Aliás, quem tossiu foi o Jomelão. Você sabe qual é a história do Jornal da Tosse?
Os dois já morreram. O Aurélio Campos e o Maurício Loureiro Gama fizeram parte da primeira bancada de grandes estrelas, porque o jornal inicial era feito pelo Hélio Ansaldo, eu, Arnaldo Faria de Sá, Zé Luiz Menegatti, né? Não éramos de tanto... E aí o programa ganhou um destaque muito grande. É hora do almoço, era meio-dia a uma, todos os dias na TV Record. Meio-dia a uma. Aí o programa ganhou um destaque e tal, e a TV Record colocou um monte de gente lá. Colocou Sônia Ribeiro, né? O Blota Júnior ia lá para participar do programa, o pessoal todo. E tinha o Aurélio Campos e o Maurício Loureiro Gama. O Aurélio foi um ícone da televisão. Da TV Tupi. Da TV Tupi. E o Maurício Loureiro Gama também, mas no jornalismo. Sim. E o Maurício Loureiro Gama não faria nada do que nós fazemos aqui se ele não estivesse lendo. Ele tinha que ter um papel para ler, ele só falava se estivesse lendo. E o Aurélio, eles deviam ser adversários, né, em tempos anteriores, e o Aurélio ficava furioso, o Aurélio Campos ficava furioso com o Murilo lendo. Ele tinha uma técnica de leitura que você não identificava que ele estava lendo. Mas o Aurélio estava vendo, e o Aurélio queria improviso, comentário e tal. Então, ele começava a tossir na hora que o Maurício Loureiro Gama falava. E o Ferreira Neto colocou o Jornal da Tosse por isso. Essa origem do apelido que o Ferreira Neto colocou. O Jornal da Tosse foi um sucesso na Record, e por lá passaram pessoas das mais diversas. Políticos, jornalistas, etc. e tal. Na minha fase era o Murilo Antunes Alves que apresentava, vários deputados, entre os quais o tal do mau caráter José Serra, e eu era um deles. E esse programa dava uma senhora audiência e dava também votos. Sim. Então eu discordo. Não, inclusive. Eu discordo. Você discorda, essa história que eu vou contar. O deputado, eu falei agora o que fez o João Melão, Arnaldo João Melão fazia todo o programa e se elegia. No dia que ele deixou de fazer, ele perdeu a eleição. Eu discordo. Eu acho que essas pessoas faziam campanha. Sim, era facilitada pela televisão. Pela televisão. Quem não fez campanha não se elegeu. E vários lá não se elegeram. Verdade. Não vamos citar o nome, mas vários não se elegeram, imaginando que só aparecendo ali na televisão teriam os votos. O primeiro a se eleger foi o Arnaldo Faria de Sá. Sim. E o José Serra. Sim. O José Serra era secretário do Montoro. Planejamento. Fez uma campanha fabulosa. O Arnaldo Faria de Sá, da mesma forma, fez uma baita campanha, foram os dois primeiros a se eleger. Mas se elegeram com uma votação fantástica. Expressiva. Então ficou aquela história de que o jornal elegia. Não, o que elege é a campanha. Eles têm uma visibilidade maior, naquele jornal tinha uma visibilidade maior, mas o que elege é a campanha. Porque eu conheço cantor, conheço artista, ator, todo mundo que se lança imaginando que a imagem garante votos e não é. Por isso que eu disse, discordo. O Jornal da Tosse terminou, mas os filhotes existem. Manhattan Connection está no ar, Sim. Que é filho do Jornal da Tosse, e outros programas similares. Bem, o nosso tempo está esgotando e eu tenho que dizer adeus ao meu amigo Zancopé Simões, essa figura do rádio brasileiro, que também tem um livro para ser lançado, se alguma editora quiser. O livro está com o filho do Zebétio, né? Com o filho do Zebétio? Então depende da autorização, mas ele não tem interesse em Não lançar. tem interesse? Não tem, já deixou claro que não tem interesse. Prefere a memória do pai na mente de todas as pessoas aí do que algo impresso assim. Passou o tempo de lançar o livro. O Zebétio perdeu esse tempo. Perdeu o tempo. Quando ele estava no ar, tal. Passou o tempo. Bem, e falar em tempo, essa voz que durante muito tempo ficou nas madrugadas de São Paulo, se despede, eu também, até a próxima sexta, com o Em Off, com outra figura para ser entrevistada e dar um pouco de lição sobre aquilo que a sua trajetória trouxe para todos nós.
Muito obrigado e até semana que vem.